Salve fiel, salve Corinthians! E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Corintiano Comum. E hoje é dia de Corinthians, amanhã é dia de Corinthians, todo dia é dia de Corinthians aqui no canal do Corintiano Comum. E vamos falar muito aí, tem nota da Gaviões, depois de uma breve visitinha elegante para conversar, para chacoalhar ali, para ver se os jogadores acordam e desempenham o mínimo que é um futebol decente, o mínimo que o torcedor corintiano merece, e provável escalação, relacionados, quem tá fora, quem vai para o jogo. Vamos aí trocar muita ideia, mas antes de qualquer coisa, deixe sua inscrição, deixe seu like. Muita gente assiste o nosso vídeo e não é inscrito, não custa nada, é de graça. E vamos pra cima aí, rapaziada. Se inscreve, deixe seu like, ajuda aí o Corintiano Comum a crescer aqui no YouTube e aquele bate-papo de torcedor para torcedor que você só encontra aqui, beleza? Vamos que vamos, tem muita coisa pra gente falar e vamos começar aí com a notinha da Gaviões da Fiel. Bom, sexta-feira aí teve a nota das torcidas organizadas, né? Saiu aqui no X da Gaviões e os caras falaram assim: nessa tarde de sexta-feira, as torcidas organizadas aí do Corinthians, Gaviões, Camisa 12, Pavilhão, Estopim, Coringão Chopp, Fiel Macabra, estiveram presentes no CT para cobrar postura do elenco e da comissão técnica após 4 jogos sem vitória. Podia ter colocado 5 jogos sem jogar nada, né? Nesse período, o time foi eliminado do Campeonato Paulista, teve uma pausa para treinamento e ainda assim voltou a apresentar a mesma apatia em campo e declarações infelizes, né? De lateral, fadiga de meio-campistas. Vamos trocar uma ideia, tem muita coisa ainda pra gente ver. Reforçamos a apatia e falta de entrega, não combinam com o Corinthians. Este clube foi construído com raça, luta, superação. Quem veste essa camisa precisa demonstrar comprometimento, atitude e respeito à torcida que apoia incansavelmente. Durante a reunião, os jogadores reconheceram o desempenho muito abaixo do esperado. Diante do Curitiba, Garro e Memphis assumiram o baixo rendimento individual. Além disso, houve uma conversa individual com o lateral Matheus Bidu, que prontamente reconheceu seu erro. Oh, que bom, né? E pediu desculpa diretamente a Fiel, reforçando seu compromisso de honrar a camisa alvinegra. Que bom que ele voltou atrás, né? O treinador Dorival Júnior foi convidado a comparecer, mas por motivos pessoais saiu mais cedo do CT. O Osmar Stabile, presidente do clube, Marcelo Paz, executivo de futebol, ouviram todas as cobranças feitas pelas organizadas. Os atletas se comprometeram a apresentar uma postura diferente já na próxima partida, com mais entrega, dedicação e responsabilidade para honrar o manto alvinegro. Seguiremos atentos, cobrando e sempre ao lado do nosso glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa é a nota da Gaviões da Fiel. Bom, a gente espera, né? É o mínimo. Ter um mínimo de rendimento, né? Vamos ter o nosso comprometimento de ter um melhor rendimento. Que bom, né? Porque não renderam nada os últimos jogos, né, rapaziada? Não renderam nada. Não jogam nada, já faz 5 jogos. A gente já falou no último vídeo. Vou deixar aqui no card se você quiser assistir, ou na descrição também do nosso vídeo. Mas o Corinthians, esse time não vem desempenhando futebol, já tem uma cota já. E os últimos jogos é a demonstração disso. Contra a Portuguesa, que a gente deveria ter sido eliminado, acho que seria muito mais honroso se isso tivesse acontecido. Contra o Novo Horizontino, contra o Curitiba, cara, um horror, um show de horrores. E a gente falou aqui, mas é o mínimo, né? É o mínimo que esses caras têm que se comprometer a ter um melhor desempenho. Ter um melhor desempenho. E a gente já vem falando bastante aqui, quando citamos sobre Garro e Memphis. Não adianta, mano. Não adianta. O Memphis vai ser isso. Vai ser um jogo ou outro. Ele vai ter lampejos de bom futebol. O Memphis vai tirar o pé. O Memphis não vai correr. O Memphis não vai ser o Memphis que a gente espera, que a gente quer que seja, pelo nome que é.
Memphis tá focado na Copa do Mundo, rapaziada. O Memphis tá focado na Copa. Ele não vai pôr o pé numa dividida, ele vai tirar, ele não vai dar aquele pique pra se lesionar. Tá pouco tempo de uma Copa. Estamos aí a menos de 3 meses. 2 meses nos quebrados de tempo. E ele vai tirar o pé. Ele vai tirar o pé. E o Garro, infelizmente, a condição física dele é isso. Eu queria muito que o Garro voltasse até aquele desempenho, mas eu acho que, bom, não sei se é psicológico ou algo do tipo, mas não dá mais para esperar o Garro de 2024 desempenhar alguma coisa aí. Então, temos breves lampejos aí do nosso camisa 8. E vou mostrar aqui para vocês também. Temos aí os relacionados para a partida. Provavelmente vocês já devem terem visto por aí, mas vou trazer aqui no nosso canal. Foram aí com algumas novidades, né? Bom, goleiro Hugo Souza, Cauê e o garoto da base lá, o Matheus Correia. Os zagueiros, Gabriel Paulista, André Ramalho e Gustavo Henrique. Laterais, Mateuzinho, Pedro Milans, Matheus Bidu e Henri Leri. Meio de campos ali. Breno Bidon, Garro, Ranieri, André Carrillo, Matheus Pereira, ó a novidade aí, Matheus Pereira, Alan, Charles, André Luiz e Dieguinho. Memphis Depay, os atacantes, né? Memphis Depay, Vitinho, Pedro Raul, Kaique, Caio César, outra novidade, voltando de lesão, e Guinegão. Bom, ficaram de fora da relação aí, Felipe Longo com lesão, né? Cauê com lesão, o Hugo, né, com lesão, não se voltar vai ser lá pro final do ano. Pedro Tchoca provavelmente é uma opção do técnico ficar fora. Lingard ainda tá com as questões do visto trabalhista, né, aqui, então não tá regularizado ainda para isso, mas logo eu acho que já vai estar tudo certo. O Zaccaria, provavelmente opção técnica ou física, né? Porque outro futebol, tem um monte de coisa aí. E o Yuri Alberto, que tá na fase final de recuperação. Como teve a volta do Matheus Pereira e o Caio César, eu imaginei que o Yuri estivesse nessa lista aí. Mas infelizmente não teremos o nosso Yuri, o salvador, né? O fazedor de gols, ou que dá o mínimo de oportunidade para isso. E a gente tem a provável escalação que eu vou trazer aqui para vocês. Bom, vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, fazendo a linha ali de zaga. Carrillo, Ranieri, André Luiz, Bidon. E na frente, provavelmente, Caio César e Memphis Depay. Bom, o Carrillo é uma incógnita, tá, rapaziada? O Carrillo, ele não treinou nem quinta nem sexta, rolou aí uns papos em relação à fadiga. Porra, tivemos 12 dias e o cara jogou poucos minutos, porque ele entrou, se eu não me engano, no segundo tempo, né, no jogo contra o Curitiba, e ele tá sofrendo com fadiga. É surreal. Mas saiu notas hoje que ele treinou normalmente entre os titulares hoje. Então ele pode ir a campo. Por isso que trouxemos aí o Carrillo nessa posição. Com o retorno do Matheus Pereira, podemos ter também um Matheus Pereira ali no lugar do Carrillo, que eu tenho certeza que é muito melhor e seria um meio de campo muito mais fluido para jogar contra o Super Santos, né? Ou o Alan no lugar do Ranieri, que também não vem fazendo uma boa temporada aí. Vamos ver o que o Dorival, que volta nessa partida, lembrando que ele estava suspenso no jogo contra o Curitiba, o seu filho foi o treinador do dia, né? E pode ser que seja isso ou o próprio Ranieri aí. Mas me agradaria mais o Alan, que teríamos uma melhor saída de bola.
Essa é a provável escalação do nosso Coringão, com essas surpresas. Matheus Pereira e Caio César ali voltando de lesão, diminuindo o nosso departamento médico e indo pra cima, rapaziada. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês essa classificação aí tá atualizando aqui, porque tá rolando o jogo do Vitória e do Atlético Mineiro. O Vitória ganhando nesse momento do Atlético. Bom, São Paulo aí em primeiro, Palmeiras em segundo, Fluminense, Bahia, Bragantino, Flamengo, Curitiba, Atlético, Grêmio e Corinthians. Bom, temos uma filinha aí, né, de 7 pontos, né, do Flamengo até o Vitória. É isso. Do Flamengo até o Vitória com 7 pontos. Corinthians ganhando aí chega a 10, vai ultrapassar alguns aí, claro que todo mundo joga ainda, né? Temos só o Bahia, cadê? Só o Bahia que tá com... O Bahia e o Flamengo estão com um jogo a menos, o Atlético também tá com um jogo a menos aí. E vamos ver como vai ser. Corinthians é um clássico é clássico, vice-versa, mas tem a obrigação de amassar o Santos ou, o mínimo, desempenhar um bom futebol. É só isso que a gente pede. Corinthians que começou bem, né? Porque o jogo do Atlético Paranaense, um time que não foi efetivo em finalizações e nem nada, mas conseguiu achar um gol. O importante foi o resultado, mas que não vem desempenhando um bom futebol. Com a cobrança das organizadas, a gente espera o mínimo, né? Que tenham vergonha na cara, que vão pra cima. Nem precisa só da organizada, eu acho que o que aconteceu depois do jogo, quase 40 mil pessoas xingando depois do apito, falando time sem vergonha, para jogar com a camisa do Coringão tem que respeitar e por aí vai. Eu acho que só o que foi ali falado, cantado no estádio já deveria das pessoas colocarem a mão na cabeça e falar, mano, estão fazendo uma boa M. Mas a gente sabe como é jogador, como é as coisas e como funciona as coisas no Corinthians. E a gente espera o mínimo aí nessa partida. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado você que ficou até aqui. Muito obrigado por assistir até o final dos nossos vídeos. Se inscreve, você que não é inscrito, deixe seu like, comente aí, mano, ajude a gente aí a crescer no YouTube e vamos que vamos, 1-0, mano, 1-0, opinião do canal do Corintiano Comum, como a gente sempre fala, 1-0 é goleada, vamos pra cima, voltar com o resultado fora de casa, ganhando um clássico e subindo um pouco mais na tabela e tirando essa pressão aí. Afinal, o Corinthians tem muitas disputas aí até a Copa do Mundo, tem muitos jogos e tem que desempenhar o mínimo, que é um bom resultado. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, é dia de Coringão. Se Deus quiser, vamos ter pré-jogo aí e vamos falar muito aí do nosso Coringão. Beleza? Vamos que vamos, vai Corinthians e falou, até a próxima.